Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver a aula 18, seguindo lá com Pitágoras, né? As propriedades lá, as relações métricas e Pitágoras, que é a mais importante das relações métricas, beleza? Então, módulo 18, caderno 2, no segundo ano, página 53. Vou dar uma relembrada aqui nas relações métricas, né? Então, a primeira, sei lá, C quadrado e cateto ao quadrado da hipotenusa vezes a projeção do seno à hipotenusa, é só chamar aqui de alfa e usar a semelhança desse triângulo pequeno com o grande, você chega de forma rápida nessas duas relações aqui. Aqui chama de beta, né? Esse triângulo pequenininho semelhante ao grande, como eu provei lá na aula 16, né? Então, B quadrado é A vezes N. Pitágoras é a mais importante, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Altura é produto das projeções, altura ao quadrado, e a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Todas essas saem por semelhança, então Pitágoras, que a gente usava essas duas, é a mais importante, que é mais fácil de guardar, né? Tá? Além disso, a gente viu lá os triângulos famosos importantes, que era o quê? O 3, 4, 5. E lembrando que se eu multiplicar por K e por K, vale a igualdade. Então, por exemplo, de repente eu tenho lá um triângulo, onde aqui está sendo 100, aqui está sendo 60, aqui é o x, 100 é o quê? 5 vezes 2 daria 10, 5 vezes 20, né? 60 está sendo 3 vezes 20. Então, esse x vai ser 4 vezes 20, que vai dar, no caso, 80. Claro que nem todo triângulo vai ser proporcional a 3, 4, 5. Então, tenta dar uma observada, você vai ter dois lados, tenta ver se tem alguma proporção com 3, com 4, com 5, dois deles tem que ter, né? Para você concluir isso. O outro também era o 5, 12 e 13, também importante. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, dá 13 ao quadrado, tá? Então, de repente, eu tenho lá um triângulo onde aqui está sendo 10, aqui está sendo 24, aqui é x, isso aqui é 5 vezes 2, isso aqui é 12 vezes 2. Então, aqui vai ser 13 vezes 2, né? Que vai dar, no caso, 26, tá? É um exemplo. Claro que nem todo triângulo é proporcional a 3, 4, 5, mas aparece bastante esses dois triângulos, né? Depois, a gente viu, se pegar um triângulo equilátero de lado L, a gente viu lá semana passada, o que acontece? A gente usou lá Pitágoras e provou que a altura desse triângulo equilátero, a altura que estaria aqui, é sempre lado raiz de 3 sobre 2. Ou se não, daqui aqui é meio L, né? A gente usa Pitágoras. Tinha também a diagonal do quadrado. Tá? Então, relembrando que a gente viu lá semana passada, a altura H aqui é sempre o quê? Lado raiz de 3 sobre 2. A gente até vai usar hoje isso num exercício. Tá? E a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Tá? Então, é importante você ganhar tempo se você lembrar disso. Ok? Ela é importante também que aqui é 45 graus, né? Foi daqui que tiraram o seno, cosseno e a tangente 45. Aqui 60 graus, aqui 30 graus, né? Por isso que aparece a raiz de 3 sobre 2 na tabelinha. Aqui é meio L, né? Por isso que o seno de 30 é meio, né? Tá? Bom, a gente não vai usar trigonometria aqui esse ano, mas seria importante essas duas figuras, beleza? Então, começando lá os exercícios. Exercício 1, tá? Ele deu essa figura, observe que a distância entre essas retas aqui seria 5, né? E ele quer saber quanto vale aí o raio desse círculo. Então, se aqui é 5, daqui a aqui vale 5. Essa parte vermelha vale 5. Tá? Vou marcar aqui, ó. 5. Essa parte azul é o raio, vale R, né? Isso aqui é R, aqui é R também. Tá? Colocando aqui do lado, para ficar mais fácil de entender. Essa parte laranja, que seria esse segmento aqui, ó, dá para a gente descobrir, né? Então, vou começar por aí, quer dizer, daqui a aqui é R, que é o raio. Opa, deixa eu trocar de cor aqui. Daqui a aqui está o raio, essa parte azul. Daqui a aqui, ó, é 5. Então, essa parte laranja vai ser o raio menos o 5, né? Daí você fica com um triângulo retângulo. Aqui 90 graus, daqui a aqui é 10, é R, e R menos 5.
você consegue descobrir o R, que é o que ele quer saber. Então, a hipotenusa é o R, essa parte laranja vale R menos 5, e aqui, essa parte rosa, vou falar que é isso aqui, ó, vale 10. Poderia usar do outro lado também. Tá? Daí é só usar Pitágoras, então, você consegue descobrir quanto vale. Aqui está o 10, aqui está o R menos 5, e aqui o R. 90 graus, usa o teorema de Pitágoras, você descobre quanto vale o R. Então, hipotenusa, o R ao quadrado, igual o R menos 5 ao quadrado, vai ter que usar o quadrado perfeito, né? R menos 5 ao quadrado, mais o 10 ao quadrado. Tudo bem? Daí você descobre. Então, vai ficar R quadrado, aqui desenvolvendo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10R, mais quadrado do segundo, que dá 25. Ah, se não conseguir fazer isso, vai lá e faz R menos 5 vezes R menos 5, se você não conseguir. Né? Espero que consiga. Mais o 100. Dá para cancelar o R quadrado, ou passando para o outro lado, vai ficar R quadrado menos R ao quadrado, né? Esse menos 10R vai ficar com mais 10R. E aqui fica 125, né? Então, cancela aqui, né? Então, ficou 10R igual a 125. O R, então, vale 125 por 10. O R, então, vale 12,5, tá? Então, C, 12,5. Pausa aí o vídeo, copia aí, beleza? 2. Bom, primeiro, na figura, o triângulo ABC é equilátero. A gente viu lá agora há pouco, né, que a altura é lá do raiz de 3 sobre 2. Um dos seus lados mede 8. Quer dizer, daqui aqui vale 8. Daqui aqui 8, né? E aqui 8. A altura, que seria essa parte verde, é lá do raiz de 3 sobre 2, né? Tá? Então, primeiro, a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 4 raiz de 3 centímetros, tá? Então, isso tudo, essa parte verde toda, vale 4 raiz de 3. Tudo bem? Agora, AD é a altura, né? E falou que M é ponto médio. Se o M é ponto médio de AD, essa parte aqui vale a metade, que é a metade do AD. E no caso, metade de 4 raiz de 3 é 2 raiz de 3. Tá? 2 raiz de 3. Aqui, então, daqui a aqui vale, trocar de cor, daqui a aqui vale 4, né? Que a altura dividiu aqui o 8 em 4 é 4, que é 4, que é 4. Ele quer saber o CM, né? Vou chamar de X, é só usar um Pitágoras aqui, né? Tá? Então, eu vou usar um Pitágoras nesse triângulo retângulo. Aqui está o 2 raiz de 3, aqui está o 4 e aqui está o X, que é o CM, né? Que é o que ele quer saber. Daí acaba, né? Tudo bem? Então, Pitágoras aí, teorema de Pitágoras, pitch. X é a hipotenusa ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado, elevo 2 e elevo 3, mais 4 ao quadrado. X quadrado igual 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3, ou seja, isso é 4 vezes 3, tá? Isso dá 12, mais 16. 12 mais 16, x quadrado igual a 28. X é mais ou menos raiz de 28, mais ou menos raiz quadrada, né? Menos não vai servir, vamos pegar só a raiz de 28. 28, quando você fatora, por 2 dá 14, por 2 dá 7, e por 7 dá 1. Poderia já ver que é 4 vezes 7, né? Ou coloca aqui 2 ao quadrado vezes 7. Esse 2 ao quadrado sai da raiz. Então vai ficar x igual a 2 raiz de 7 centímetros, tá? Então, é a D de 8, beleza? Alternativos, D de 8.
Então, usamos aí a altura. Ah, professor, não vou conseguir achar a altura, que é lá do raiz de 3 sobre 2. Se você esquecer, observe que daqui a aqui é 8, foi dado, daqui a aqui é 4, você usa um Pitágoras aí, ó, que está a altura. Você usa Pitágoras, 8 é a hipotenusa, 4 aqui é o H. Você usa, se você esquecer aqui que é lá do raiz de 3 sobre 2. Seria importante guardar isso, mas se não conseguir, não tem problema, tá? Então, pausa aí, anota, que vai para o próximo. O exercício 3 da Unicamp. Para trocar uma lâmpada, Roberto encostou a escada na parede de sua casa. Encostou aqui, né? De forma que o topo da escada ficou a 4 metros de altura, né? Quer dizer, essa medida daqui aqui vale 4, a altura, né? Chega perpendicular ao solo. Isso aí, então, vale 4 metros em alto. Bom, Roberto, enquanto Roberto subia os degraus, a base da escada escorregou por 1 metro. Então, estava aqui, ó, escorregou, foi para lá por 1 metro, tocando no muro paralelo à parede. Tocando aqui. Então, essa medida aqui, daqui a aqui, vale 1 metro. Tá? Isso ele falou aí no enunciado. Então, aqui vale 1 metro. Bom, refeito o susto, Roberto reparou que após deslizar, a escada passou a formar um ângulo de 45 graus aqui com o piso horizontal, né? 45 graus aqui. A distância da parede da casa ao muro. Distância entre duas retas paralelas seria a ideia de que se você tem isso aqui, é a perpendicular às duas, né? Isso a gente vai ter depois, mas adiante essa é a distância entre essas duas paredes. No caso, então, a distância aqui seria essa medida daqui até aqui, ó. Isso que ele vai querer saber, que eu vou chamar de x, tá? Se aqui é x, e isso tudo seria x, só esse pedacinho aqui é x menos 1, né? Tudo bem? Tudo é x, tá? Bom, a escada, o comprimento dela, vou falar que é y, a escada não mudou o comprimento, continua y aqui. E se aqui é 45 graus, aqui é perpendicular que é 90, aqui vai dar 45 para dar os 180 graus. Esse triângulo é isósceles, né? Triângulo isósceles. Tá? E aí, então, aqui também vai ser x, tá? Dois lados iguais, dois ângulos iguais, dois lados congruentes, ângulos congruentes, né? Tá? Então, o oposto desse 45 vai estar ao lado x, o oposto desse 45 ao lado x, tá? Então, tem dois triângulos retângulos aí, dá para a gente usar Pitágoras. A gente tem duas incógnitas, x e y, vou ter duas equações. Então, primeiro, vou pegar esse triângulo aqui. Esse triângulo, a hipotenusa é y, é o comprimento da escada, ele não está querendo saber, aqui x, aqui x. Aqui sai que y ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado é 2x quadrado, deixa assim. Tá? Até passar para o outro lado dá, mas nem precisa. Já mostro por que eu não vou passar para lá. Agora, pego o outro triângulo, que é y, que é x menos 1, e aqui é 4. Vou usar Pitágoras, y ao quadrado, e a gente tem o y ao quadrado, foi por isso que eu não quis passar para lá com raiz. X menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. No lugar desse y ao quadrado, eu vou colocar esse 2x quadrado, que a equação fica só em função do x. Que quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E 4 ao quadrado dá 16. Passo todo mundo para o mesmo lado, fica 2x quadrado, menos x quadrado, mais 2x. Esse 1 mais 16 dá 17, fica com menos 17, igual a zero. Ou seja, uma equação do segundo grau do tipo x quadrado, o a vale 1, menos, mais 2x, o b vale 2, menos 17, o c vale menos 17. Né? Vai ter que fazer por básica, a soma e produto não vai dar. Observe também, até mesmo pelas raízes, né? Então, A é 1, B vale menos mais 2 e o C vale menos 17. Bhaskara, delta era B quadrado menos 4AC. Delta igual 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 17. Delta igual a 4 mais 40, 28, 68.
que dá 72, que já tentando tirar da raiz é 2 vezes 36, né? Vou fatorar. Vou separar aqui. Vou continuar aqui em cima. Então, a fórmula de Bhaskara, x era menos b, mais ou menos raiz de delta, por 2a. Então, vai ficar menos o b, que é 2, mais o menos a raiz de 72, que é 2 vezes 36, né? A gente consegue tirar o 36 da raiz, por 2 vezes 1. Então, x igual a menos 2, 36 sai como 6, sobre 2. Separa, né, esse menos 2 por 2, mais ou menos 6 raiz de 2 por 2. Vai dar x igual a menos 1, mais ou menos 6 por 2 dá 3. Então, você tem duas raízes aí, um x1, né? Menos 1 mais 3 raiz de 2, é essa que serve, essa é positiva, né? X é positivo, que vai dar negativo, x2. Menos 1 é negativo, menos 3 raiz de 2 é negativo. Quando você junta, dá negativo. Então, isso aqui não convém, não serve. Tá? Porque x é a distância aqui, né? Positivo. E aqui serve. Tá? Então, portanto, a distância entre essas escadas que eu chamei de x, né? É menos 1 mais 3 raiz de 2, ou 3 raiz de 2 menos 1 metros, que é alternativos B de bola. Beleza? Então, pausa aí, anota. A gente vai para o próximo. Depois, o exercício 4. No esquema abaixo, a reta AB, reta que passa pelos pontos A e B, representa a trajetória do navio. Então, o navio está fazendo essa trajetória aqui, está fazendo isso aqui e vai. Tá? E representa uma ilha. Quando o navio se encontra em A distância de A até I é 80 não, 60, né? E quando o navio está em B, a distância de B até I é 48, e ele deu uma informação aqui, se BI é a menor, a menor das distâncias do navio à ilha, então, na verdade, o que ele quer dizer com isso? A menor distância de I até essa reta, aqui vai ser 90 graus, já comento ali. Quer saber quando o navio estiver em C, quanto vai valer? Tá? Então, ele me deu aqui essa medida, vale 60 quilômetros, km, aqui vale 48 km, ele quer saber essa medida aqui, x. Bom, por que eu posso mostrar que aqui é 90 graus? Chama aqui de alfa. É assim, a gente vai ter isso mais adiante, distância entre figuras, mas ó, o navio tem essa trajetória aqui assim. Quando você está no I aqui, a menor distância que o navio está da ilha, a menor distância, porque tá vendo, o navio faz essa trajetória aqui assim. A menor distância da ilha até o navio é quando o segmento que sai da ilha chega na reta que contém a trajetória do navio for perpendicular. Então, você tem aqui o I, que é a ilha. Como essa distância é a mínima possível, eu posso afirmar que aqui é 90 graus. A gente vai ter distância de ponto a figura, distância de ponto a reta, lá. Então, mas a gente pode afirmar, então, que aqui é 90 graus, tá? Mas isso a gente vê melhor depois. Então, aqui vai estar... isso aqui é 48 que ele me deu, né? Bom, a ideia é que dá para trabalhar com semelhança de triângulos. Eu vou separar esses triângulos aqui, ó. Triângulo grandão. O que tem isso aqui com Pitágoras? A gente já vê, tá? Tem um triângulo menor. Separei os dois triângulos. Então, aqui 90 graus, aqui está o x, aqui está o 60 quilômetros e aqui é alfa. Observe que tem alfa 90. Aqui 90, que é o mesmo ângulo alfa, aqui está o 48, aqui está o 60, tá? Então, esse seria o triângulo C, aqui A, aqui I, e esse aqui é o IBA. São semelhantes pelo critério ângulo-ângulo, né? Tem um ângulo de 90, ângulo de 90.
Tem o ângulo alfa, ângulo alfa. Então, ângulo, eles são semelhantes, tá? Daí, o que que acontece? Quando você vai usar a semelhança, é que vai ter um probleminha. Oposto a alfa aqui é o x. Oposto a alfa aqui é o 48, tá? Aqui eu tenho entre alfa e 90, que é o 60, tá? Então, a gente vai daqui a pouco usar lá, temos oposto a alfa, deixa eu pegar uma régua aqui, oposto a alfa vai estar aqui o x. Oposto a alfa aqui é o 48, então a proporção vai ser x para 48. Já quando eu pego aqui o oposto entre alfa e 90 aqui, ó, eu tenho 60. Aqui entre alfa e 90 eu não tenho, vou ter que achar. Daí que entraria o Pitágoras, tá? Então, antes de fazer a semelhança, vamos ver aí Pitágoras. Aqui, ó, se eu chamar isso aqui de y, ou eu faço 60 ao quadrado igual a 48 ao quadrado mais y ao quadrado, ou se não, vamos ver se tem alguma proporção com 3, 4, 5 ou com 5, 12, 13. Se tiver proporção com 3, 4, 5, hipotenusa, aqui é 5, isso aqui é 5 vezes 12, né? 48 também é um múltiplo de 12, é 4 vezes 12, tá? Então, o y vai ser 13 vezes 12, que no caso vai ser 36, tá? Então, letrinha feia, deixa eu apagar aqui. 36, tá? Meleca. Então, vai ser 36 km, tá? Então, agora eu tenho os elementos que eu preciso, né? Mas, então, a gente teve que descobrir. Isso aqui é 48, aqui é 60, descobrimos que aqui é 36, tá? Bom, daí, então, eu vou pegar oposto a alfa, oposto ao ângulo alfa, aqui está o x, oposto a alfa no outro está o 48. Igual. Entre alfa e 90, que eu coloquei de rosa, entre alfa e 90 aqui, comecei primeiro desse triângulo, numerador, é o 60. Aqui entre alfa e 90 dá o 36. Simplifica esse 36 e o 90 por 12, né? Aqui por 12 fica 3, né? E por 12 fica 5, né? Multiplica em cruz, 3x, igual a 5 vezes 48. Dá para dividir, né, o 48 e o 3 sem fazer essa conta. Ou se você faz a conta, 5 vezes 48 também dá 240, né? Isso aqui é 2 vezes 24, né? 2 vezes 5 dá 10. Então, x vai ficar 240 por 3. Portanto, você vai ter o x aí valendo 80 km. Então, ele misturou aqui também com semelhança de triângulos. 80 km, alternativa C. Beleza, beleza? Então, pausa aí, anota isso, a gente vai para o próximo. O último, acho que é isso, né? Último. Bom, a gente fez um exercício parecido lá do Enem, lá na aula 16, lá que tinha 2 bolas de boccia, né? A mesma coisa aqui. No jogo de boccia, disputado num terreno plano, o objetivo é conseguir lançar uma bola de raio 8. Lá o raio era 5, aqui está sendo 8, né? O mais próximo possível é uma bola menor, que lá ele chamava de bolinho, né? Raio 4, lá o raio era 2. No lançamento, o jogador conseguiu fazer com que as duas bolas ficassem encostadas, então elas estão tangenciando. A dica é ligar os centros aqui, né? Quer saber a distância de A até B, muito parecido com aquilo lá, então. Então, liga os centros aqui, ó, vai ser a soma dos raios. Aqui está o raio da menor, aqui está o raio da maior, isso vai ficar um trapézio retângulo, e aqui a distância que ele quer saber. Tá? Daí você consegue chegar, aqui é 90 graus, né? Perpendicular ao solo aqui também. Daqui aqui vale 2, 2 não, 4 é o raio da menor, daqui aqui vale 8, é o raio da maior. Esse daqui aqui seria o raio da maior, que vale 8 biscoito, 4, ou seja, essa medida vale 12, tá? Ele quer saber essa distância aqui. Bom, a dica é fechar um retângulo e um triângulo retângulo, né? Então aqui, ó, você liga, fecha um triângulo retângulo e um retângulo, né? Vou dar a cor aqui. Se aqui é D, aqui em cima é D. Se aqui é 4, só essa parte aqui seria 4. E aqui ficaria 8 menos 4, que é o R1 menos R1. Acabou dando 4 também. Aqui 90 graus, você vai usar um Pitágoras aqui nesse triângulo aqui, né? Quer ver?
A hipotenusa é 12, é o 8 mais 4, a soma dos raios. Aqui está o R1 menos R1 deu 4, aqui está o D. Então, Pitágoras, hipotenusa, teorema de Pitágoras. Aqui não tem proporção com 3, 4, 5, né? 12, 4 não tem. Tem que fazer Pitágoras mesmo. Então, 12 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais D quadrado, tá? 128, não, desculpa, 144, né? 128 é o que vai dar depois. 144 igual a 16 mais D quadrado. Aí, subtraindo, 144 tira 16 dá 128. O quadrado vai para lá como mais ou menos raiz, o menos aqui não serve, eu vou pegar só a raiz positiva. 128, quando a gente vai fatorar, ó, dividido por 2 já dá 64, já pode parar por aí, né? Eu poderia colocar como 2 a 7, mas depois separar em 2 a sexta vezes 2. Colocando assim, você já consegue tirar o 64 da raiz. Opa, 64, a raiz é 8. Então, você fica aí com 8, que é a raiz de 64, vezes raiz de 2. Não deu unidade, né? Seria 8 raiz de 2, alternativa C. Tudo bem? Vou parar por aqui. É isso. Pausa aí, copia. Então, tem o link lá para vocês responderem presença. Tchau, galera. Um abraço. Tudo de bom. Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo.